O texto para a reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e nos versículos de 5 a 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Estes dias estamos refletindo em alguns personagens bíblicos que tiveram um encontro com Jesus. O centurião de Cafarnaum é mais um desses personagens notáveis, que mesmo não tendo o registro do seu nome nas Escrituras Sagradas, por mais de 2000 anos, o seu exemplo de fé e humildade tem percorrido praticamente todas as nações da terra. Antes de meditarmos mais profundamente na história de fé do centurião, gostaríamos de destacar a importância do texto bíblico, pois, sem dúvida alguma, a importância do texto sagrado está na sua mensagem central, naquilo que o texto realmente deseja nos comunicar. Devemos lembrar que os evangelhos são sinóticos, ou seja, narrados por pessoas diferentes, com pontos de vistas diferentes na questão da escrita dos fatos, de seus detalhes ou daquilo que mais chamou a atenção de cada evangelista, e nunca na mensagem central do texto. E isso em nada diminui o valor da palavra. Ao contrário, lhe dá mais credibilidade, pois dificilmente acreditaríamos que um mesmo texto, escrito e narrado por mais de uma pessoa, há cerca de 60, 70 anos após o ocorrido, fossem exatamente idênticos em sua escrita, em seus detalhes e principalmente em seus pontos de vistas expressos claramente no registro do fato. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a narrativa nos informa que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, e que este centurião, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Os anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Diz a Bíblia que nesse momento Jesus se dispôs e foi com eles. E perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mas é provável que o evangelista Mateus, seguindo sua tendência a resumir, não tenha feito menção dos judeus, a fim de pôr a ênfase maior na fé que o próprio centurião expressa. Ou seja, mesmo havendo algum tipo de intermediação, isto não diminui o valor da fé do centurião, argumento justamente utilizado pelo próprio centurião e reconhecido como válido por Jesus.
Outra sugestão, quanto aos motivos que o evangelista Mateus não fala nada dos intermediários, é porque eles eram judeus e ainda mais anciãos. E isso certamente não atrairia a atenção do público-alvo do evangelista, que eram os próprios judeus. Devemos lembrar que, mesmo durante o ministério terreno de Jesus, o sistema de segregação era algo muito forte e estava baseado principalmente na religião, no poder e no gênero. Ou seja, quanto à religião, os judeus menosprezavam os gentios. Quanto ao poder, os romanos menosprezavam os povos conquistados. Quanto ao gênero, os homens menosprezavam as mulheres. O centurião era gentil, porém um oficial romano de grande autoridade, pois comandava até 100 soldados. As tropas romanas, no entanto, eram odiadas pelos judeus, por serem representantes dos colonizadores e adoradores de outros deuses, inclusive do próprio imperador romano, que era tido como divino para eles. Não é à toa que o centurião se achasse indigno de ir ao encontro de Jesus, pois além de gentil, era um oficial romano. Todavia o centurião precisava ir até Jesus, mas ao mesmo tempo sabia o que os judeus pensavam a respeito dos gentios, e ainda mais dos romanos e sua ala militar, e por isso recorreu aos anciãos, aos quais tinha um bom relacionamento com ele. O que talvez seja muito interessante nessa narrativa seja a admiração de Jesus com a fé do centurião. Pois ele diz no versículo 10, nunca achei em Israel tamanha fé como a deste homem. Mas o que de fato diferenciava a fé deste centurião? As palavras do centurião mais à frente mostram que de fato o centurião reconhecia a autoridade do Império Romano. E por ser um oficial deste império, também sabia que era um homem investido de autoridade. E é justamente esta lógica que ele usa para Jesus ao reconhecer os atos de Jesus como divinos. Em outras palavras, o centurião estava dizendo: eu, embora seja um homem sob ordens, posso realizar coisas por meio da minha palavra. Isso quer dizer que as palavras do centurião pressupõem a compreensão do sistema militar romano. Ainda dentro da sua analogia, toda a autoridade pertencia ao imperador e foi delegada. Portanto, por estar sob a autoridade do imperador, o centurião, ao falar, falava com a autoridade do imperador. Por isso, suas ordens eram obedecidas. O soldado que desobedecesse às suas ordens não estaria desobedecendo apenas a um centurião, mas ao imperador, à própria Roma, com toda a sua majestade e poder imperiais. O centurião aplicou esse entendimento de si mesmo a Jesus, exatamente por estar Jesus sob a autoridade de Deus. Ele estava investido da autoridade de Deus, de forma que quando Jesus falava, Deus falava. Desafiar a Jesus era desafiar a Deus. Por isso a palavra de Jesus deve estar investida da autoridade de Deus para poder curar o doente. Essa analogia, embora não seja perfeita, revela uma fé impressionante, que reconhece que Jesus não precisava de ritual, de mágica, nem de nenhuma outra ajuda. Sua autoridade era a autoridade de Deus, e sua palavra era eficaz porque era a palavra de Deus. Jesus elogia a fé do homem no versículo 10. A grandiosidade da fé do centurião não repousava no mero fato de que acreditava que Jesus poderia curar à distância, mas no grau de compreensão que ele alcançou a respeito da autoridade de Jesus. Essa fé era ainda mais surpreendente pelo fato de que o centurião era gentil e não teve acesso à herança da revelação do Antigo Testamento para ajudá-lo a entender a Jesus. Contudo,
esse gentio penetrou mais profundamente na natureza da pessoa e da autoridade de Jesus que qualquer judeu da sua época. A fé deste homem também era notável, porque ela atuava por amor. Era uma fé surpreendente que conseguia perceber a autoridade de Jesus como a autoridade do próprio Deus sobre todas as coisas do universo, mas também era uma fé que atuava por amor, atuava por compaixão, atuava por misericórdia. Diz a Bíblia que estava enfermo um servo de um centurião, ao qual este muito estimava. Este homem era um homem muito influente, era um homem de condições. Este homem poderia ter quantos servos talvez ele precisasse ter. Bastava ele trocar aquele servo por outro mais jovem, mais inteligente, mais capaz. Mas a Bíblia diz que esse centurião se comove com a dor de um servo, A palavra, quando ele vai até Jesus e diz: o meu servo que está horrivelmente doente. Essa palavra é dele, essa expressão é dele. Era a expressão daquilo que ele conseguia perceber do sofrimento na vida do outro. E é por isso que essa fé tem tanto valor, que é tão surpreendente, porque é uma fé que atua por amor. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a sua carta aos Gálatas, ele destaca esse valor dizendo o seguinte, no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Não importa o tamanho da fé, ainda que tenhamos fé de transportar um monte de um lugar para outro, a Bíblia nos diz que se não tiver amor, nada serei, não tem valor algum. A fé deste homem tinha valor porque era uma fé misericordiosa. Era uma fé que atuava por amor, se movimentava por amor. O mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 6, ele mostra o tipo de fé que realmente tem valor. Olha o que ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É a fé que atua pelo amor que tem valor para Deus. O apóstolo Paulo nos coloca essa verdade, e a fé deste centurião era uma fé que atuava por amor. Que a nossa fé não se limite simplesmente a uma grandeza de alcançar coisas espetaculares, mas também a uma fé que seja cheia de compaixão, cheia de misericórdia e que atue por amor. Assim, alcançará grande valor diante de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque em uma atitude de fé podemos nos chegar diante de ti. E quando a nossa fé é uma fé que atua por amor, por compaixão, por misericórdia, certamente ela encontra grande valor diante de ti. Que a nossa fé possa ser assim, Senhor, uma fé que atua por amor, uma fé que não duvida, uma fé viva, uma fé que acredita de fato que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Que o Senhor tem autoridade plena sobre todas as coisas do universo. O Senhor tem autoridade para fazer e realizar coisas que nós precisamos, ó Pai. Não importa, ó Deus, qual seja a dificuldade, a situação que venhamos a enfrentar, como este homem, que tinha alguém tão próximo, ao qual tanto amava e que desejava humildemente que o Senhor operasse um milagre na sua vida. E foi esta fé cheia de amor, que fez toda a diferença na vida daquele servo. Que sejamos servos assim também, cheios de fé, mas de uma fé de qualidade.